Primeira característica da inveja, além de ser envergonhada, é que ela jamais se refere a alguém distante, sempre a alguém próximo. A inveja se dirige a alguém próximo. Eu perdoo o sucesso de alguém distante. Eu jamais perdoo o sucesso de alguém próximo. A inveja é dolorosa porque ela se refere sempre ao reconhecimento de uma homenagem indireta a quem eu invejo. O invejoso não se conhece, o invejoso não vê. A todo dedo que eu aponto para alguém, acusando de algo, há 3 dedos apontados para mim. Eu quero perguntar: quem daqui é invejoso? A inveja em geral é um pecado envergonhado. Dizer assim, eu invejo, eu tenho uma profunda inveja das pessoas, isso é mais difícil. Porque a inveja é vergonhosa e nós vamos talvez entender hoje por quê. Eu quero começar fazendo uma distinção importante para nós entre inveja e cobiça. Cobiça é vontade de ter o que os outros têm. A cobiça pode ser negativa, resultar em outros defeitos como roubo, etc. Mas a cobiça não precisa ser só negativa. Eu posso dizer, gosto tanto da casa que fulano tem que farei uma igual para mim. A inveja não. A inveja é sempre negativa. Dizer que existe inveja branca, em primeiro lugar, traz do racismo brasileiro. Ela é boa, ela é branca. Como se os grandes homens que destruíram esse país não fossem governantes brancos. Mas dizer que existe uma inveja branca é não entender o que é inveja. Inveja nunca é positiva. Inveja é sempre tristeza pela alegria alheia. Isto nunca pode ser positivo. Inveja não é vontade de ter o que os outros têm. Isso é cobiça. Inveja foi definida por Tomás de Aquino como tristitia de bonis alienis, tristitia alienum bonis, bonum, se vocês preferirem, tristeza pela felicidade dos outros, exultação pela sua adversidade, aflição pela sua prosperidade. Primeira característica da inveja, ela não se trata da vontade de ter o que o outro tem. Esta é a pura e absoluta cobiça. A inveja é a tristeza que o outro tenha. E isso é completamente diferente. Então, definida a inveja como a minha dor pelo sucesso alheio, definida a inveja como a minha dificuldade de entender a prosperidade, a inteligência, a beleza alheia, temos que pensar na própria palavra invidere do latim invidere, não ver. O invejoso não vê a si, vê apenas ao outro. A inveja é um tipo de cegueira. Uma pessoa há muitos anos, muito conhecida minha e muito próximo, e alguém que eu considerei por muitos anos uma amiga, disse certa feita no meio de uma crise a seguinte frase: Leandro, você está bem hoje. Você está bem fisicamente, você está bem profissionalmente. Pausa retórica, ela me olhou, mas isto passa. Viu? Eu queria dedicar esta palestra à pessoa que me disse isso passa. Sendo o pecado envergonhado que todos sofrem, eu me surpreendo muitíssimo ao ter contato com pessoas a quem a natureza foi avara quanto à beleza física. Há contato com pessoas a quem os bens materiais são escassos. Essas pessoas que às vezes me dizem, eu sou alvo de muita inveja. E eu penso, mas do quê? O que pode ser invejável nessa pessoa? Deve ser algo muito secreto, porque o que aparece não é invejável. Deve ser algo que vestido não se possa contemplar. Mas a maioria das pessoas se considera invejada, mas não invejosa. Sempre que falamos da inveja, na terceira pessoa. Primeira característica da inveja, além de ser envergonhada, é que ela jamais se refere a alguém distante, sempre a alguém próximo. Ninguém daqui desta sala hoje ou do nosso auditório tem qualquer inveja das conquistas de Júlio César. A grande carreira de 16 anos no poder de Napoleão não causa dores. Que raiva que eu tenho de Napoleão, que conquistou grande parte da Europa. Ninguém diz isto, mas o cunhado, o vizinho, a síndica, o colega de trabalho. A inveja se dirige a alguém próximo. Eu perdoo o sucesso de alguém distante. Eu jamais perdoo o sucesso de alguém próximo. Quanto mais próximo, pior, porque estabelece o dado da comparação. Não importa quanto eu ganho, diz uma pesquisa famosa americana. Importa que eu ganhe mais do que as pessoas ao meu redor.
Os americanos estudaram quanto dinheiro é necessário para a felicidade. E descobriram que tanto mais é necessário quanto mais próxima for a pessoa de mim. Há uma pesquisa que demonstra que se eu ganhar a hipótese de 10 mil reais e me for oferecido um aumento de 15, e os meus colegas ganharem também 15, eu prefiro ganhar 12 que eles continuem ganhando 10. Eu prefiro perder para que eles não ganhem. Quanto mais distante, menos a inveja. Porque a inveja é, como diz desde o início a palavra invidere, a incapacidade de reconhecer uma falha minha e se concentrar no outro. Logo, a inveja é a origem da falta da máxima socrática do conhece a ti mesmo, escrita no templo de Apolo. Como eu não me conheço, e pior, aquilo que eu conheço eu não gosto, é melhor eu dizer que o meu fracasso se deveu à inveja. Por que você não foi feliz? Muita gente invejosa. Porque reconhecer seu próprio fracasso é uma das coisas mais difíceis do mundo. A inveja é dolorosa porque ela se refere sempre ao reconhecimento de uma homenagem indireta a quem eu invejo. Invejar o corpo, a renda, a habilidade de alguém, sua sociabilidade ou sua inteligência, é dizer que este corpo, esta renda, essa sociabilidade e essa inteligência são acima das minhas. E isto é doloroso reconhecer. A inveja é sempre amargurada, porque a inveja nasce do reconhecimento da minha fraqueza. Ser feliz com a felicidade alheia é um grande desafio. No nosso mundo em geral restrito a algumas mães heróicas. Algumas mães heróicas conseguem ser muito felizes com o sucesso dos filhos. Poucas pessoas fora deste universo. No livro do Gênesis, o capítulo 4 traz a primeira história permanente de inveja, se não considerarmos que o próprio Lúcifer teria tido inveja do homem criado por Deus na versão de Milton. Quando Deus atende Abel e não Caim, Caim sente inveja. Caim fica com o rosto abatido. E diz no Gênesis: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal não estará o pecado espreitando-te à porta? E aí vem uma frase decisiva e eu tomo a tradução da Bíblia de Jerusalém. A ti vai teu desejo, mas tu deves dominá-lo. Como se Deus dissesse no Gênesis: o desejo de todo mundo é inveja, a ti vai o teu desejo. É natural que eu sinta inveja, mas tu deves dominá-lo. Ou seja, a inveja é parte da natureza humana. A Bíblia trabalha com a noção de natureza humana. A inveja de Caim vai levar ao primeiro homicídio da história. E Caim vai ter o rosto marcado e nunca mais pode morrer e deve vagar pela terra como alguém sem destino. O que destruiu Caim foi a inveja do irmão. A inveja entre irmãos aparece em Esaú e Jacó, José e seus irmãos. A inveja do irmão é terrível. A inveja do irmão nasce do elemento mais próximo, aquele que não consegue se alegrar com o sucesso alheio. Naturalmente, com exceção das nossas famílias, as famílias bíblicas são marcadas pela inveja. Ao contrário das nossas, marcadas pela harmonia absoluta de festas de Natal, tornadas felicidade plena, a nossa inveja é bíblica, é própria daquele tempo terrível que as pessoas tinham inveja de irmãos. Em Lucas 15 temos uma outra notícia agora no Novo Testamento. Jesus se dispõe em Lucas 15 a contar a história de 3 parábolas de misericórdia. E esse nome, dado muito posteriormente ao texto de Lucas, não é original do texto, nos faz crer que o centro da parábola é o filho pródigo e faz esquecer aquilo que acontece. Logo em seguida, o filho mais velho chega ao pai e diz o seguinte: há tantos anos eu te sirvo, jamais transgredi um só de teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. A tristeza do irmão é pura inveja. E aí vem a mensagem: cumprir a lei não é o bastante, a misericórdia deve superar a lei. O irmão invejoso é a chave da parábola, porque é a crítica que o irmão invejoso encarna daquelas pessoas que dizem, como todas as pessoas puras e virtuosas: eu nunca traí o meu marido, eu nunca traí minha esposa,
eu sou uma pessoa fiel. E a parábola está nos dizendo que ser fiel é parte muito pequena da ideia de amor. Porque ser fiel apenas significa que por medo ou falta de oportunidade eu não fiz isso. Ser fiel é parte do problema. O problema maior proposto por Lucas 15 é o amor superando a lei, a misericórdia superando a regra, a dedicação, a caridade, a generosidade superando a inveja. A inveja é tratada classicamente porque ela é um defeito, em primeiro lugar, filosófico, contra a máxima socrática que eu já citei. O invejoso não se conhece, o invejoso não vê. Em segundo lugar, ela não atenta para uma questão religiosa para quem é religioso. Se eu invejo alguém por uma habilidade que essa pessoa tem e eu não tenho, é porque eu não entendi para os religiosos o plano de Deus que dá talentos com obrigações. É um contrato. Se Deus tornou alguém particularmente ativo e com uma capacidade de trabalho acima da média, porque muito vai ser cobrado, parábola dos talentos. Se Deus deu menos talento a alguém, é porque menos será cobrado. Logo, as pessoas, naturalmente ninguém desse público, que sejam limitados intelectualmente, e ninguém que escutará a gente na televisão, mas pessoas de outros países, que sejam limitados intelectualmente, que sejam feios fisicamente, pessoas que vieram ao mundo com uma potência pequena, essas pessoas terão uma cobrança muito menor no dia do juízo. Toda inveja vem pelo olhar. Usar o olho é muito importante. Sinais fálicos, sinais de referência peniana, defendem da inveja. A figa, um sinal fálico clássico. Alguém lhe olha e diz: como você está bem hoje. Imediatamente façam uma figa e coloquem contra o externo, um dos chakras mais importantes do corpo. Isto vai fazer com que a energia volte à pessoa imediatamente. Eu tive filho na mesma época que meu vizinho e meu filho morreu. Eu não posso explicar que eu cuidei menos, ou que meus genes são inferiores, ou que a mortalidade infantil me atingiu. É a inveja do vizinho. A inveja atinge sempre a explicação mais fácil, óbvia e interessante para eu poder pensar o fracasso. Logo, psicanaliticamente, sendo do campo mágico e religioso, a inveja é aquilo que deve levar um psicanalista ao ouvir de seu paciente, deve ouvir um psicólogo ou um psicanalista quando ele confessa a inveja, de que ali está um dos campos mais ricos para eu conhecer a pessoa. Porque a todo dedo, diz o velho mestre Eckhart, a todo dedo que eu aponto para alguém, acusando de algo, há 3 dedos apontados para mim. Tudo que eu noto no outro é porque me falta, me dói, é um espaço de vazio. E sempre o outro tem e contém uma parte que eu não tenho nem contenho. As pessoas assediadas pela fama suspiram pela paz. As pessoas em paz suspiram pela fama. Disso os religiosos tiraram a ideia conformista que cada um tem uma cruz. Cada um tem um peso nesta vida. Cada um veio com algo e não pode invejar o do outro. Disso eu posso retirar, do ponto de vista da literatura, uma outra reflexão, que cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se, vou usar uma única palavra feia hoje, ontologicamente, ver-se como ser, e é sempre por comparação. Porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros. O que me torna rico ou pobre, o que me torna centro do mundo, é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado, e quem estuda menos é relaxado. Quem malha mais do que eu deve ter problemas. Quem malha menos é largado. Quem tem mais dinheiro do que eu é metido. Quem tem menos é pé rapado. Infelizmente, para mim, eu sou o centro do planeta e a norma para tudo. Tudo que estiver acima é exagerado. Tudo que estiver abaixo é uma falta. É isso que Machado nos diz, em que um se compara com o outro. E ao invés de pensar-se, pensa apenas ao outro. Voltamos à etimologia latina. Invidere, invidere, não veja.
A inveja é uma forma de cegueira sofisticada que nos atinge. Quando eu tenho que me responder a seguinte inquietante questão, se eu sou feliz, a única resposta que eu posso dar é comparado com os outros. Eu não sou tão feliz, mas tem gente pior. O nosso grande problema é que sempre haverá alguém pior. E sempre haverá alguém melhor em qualquer campo. Lutar para ser o homem mais rico do mundo é um posto que oscila, porque este posto é logo ocupado por outra pessoa. Imediatamente outro me supera. O fato de que todos estamos condenados ao fracasso que eu vou chamar de morte, que para quem não compartilha de um ideal metafísico é o fim, deveria me libertar, ou ao mesmo tempo deveria me incomodar, porque eu não nasci um simples vagalume. Desejar sol sendo vagalume, na ideia de natureza machadiana, significa sempre observar para além de onde eu estou. E aí eu complemento que a inveja, além de ser uma cegueira e de uma falta de conhecimento, a inveja é a incapacidade de estabelecer os limites do meu narciso e do meu eu. A inveja é um reconhecimento tamanho de fracasso, pessoal e social, que obviamente a inveja deveria ser dita com muita prudência. Porque ao dizer o que será que ele tem que eu não tenho, eu estou dizendo, acima de tudo, que eu não tenho.